الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, prezados irmãos, ainda continuamos com as nossas aulas e estamos no capítulo da purificação e hoje vamos iniciar com a quinta questão deste mesmo capítulo e, portanto, esta questão vem falar Hukmul Ma'ul Musta'mal fi Tahara. Aqui vamos falar da classificação da água usada na purificação. O autor começa dizendo: الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل. Aqui o autor, portanto, está a tentar descrever esta água usada na purificação. Qual é esta? Portanto, é a água usada na purificação, portanto, como por exemplo a água que resta depois de lavar os membros de wudu. A água usada na purificação referimos àquela água, portanto, que resta depois de lavar os membros de wudu, a ablução ou do banho. Então, se alguém está a lavar os membros no ato da purificação, aquela água que vai caindo e vai restando, vai gotejando e alguém, portanto, recebe do outro lado. Ou, se é num recipiente, ela, portanto, não acaba na totalidade. A pessoa já fez a ablução, já fez o wudu, mas dentro do recipiente restou a água. Então, qual é a classificação à luz da Sharia? Se eu usei água num determinado recipiente para fazer a ablução ou para tomar banho, aquela que resta, será que serve para uma outra pessoa usar para efeitos da purificação ou não? É isto que o tema, portanto, está a abordar. Segundo a Sharia, a água usada para a purificação, se ela restar طاهر مطهر لغيره على الصحيح, o mais correto é que esta água é pura e purificadora. A água que resta depois de alguém usar no wudu, ela é pura e purificadora, o que significa ela, portanto, remove as impurezas e limpa a sujidade. À luz da Sharia, esta água remove as impurezas e também limpa a sujidade. O que significa, à luz da Sharia, esta água é permitida. Desde que madama annahu lam yataghayyaru minhu ahad al-awsaf al-thalatha. Desde que esta água não altere as suas três propriedades. Se alterar, aí ela torna-se, portanto, ineficaz para o efeito de purificação. Mas, portanto, se ela manter as suas três propriedades que nós já mencionamos anteriormente, ela é pura e purificadora. Então, qual é a prova, qual é a evidência da Sharia de que esta água que resta depois de alguém utilizar na ablução ou no banho, ela é pura e purificadora? E nós encontramos aqui o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde ele diz: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. Neste hadith, que é narrado por Imam al-Bukhari, o que diz? Quando o profeta fazia, portanto, o wudu ou a ablução, os seus companheiros, os sahabas, parecia que disputavam para obter, portanto, a sua água que restava na ablução. Quando o profeta fizesse o wudu e restar, então os sahabas parecia que disputavam, isto é, todos queriam aproveitar esta água que restou no wudu do profeta Muhammad sallam para obterem a bênção, a baraka da sua pessoa como Nabi, como mensageiro de Allah. Então, esta é uma das provas
de que esta água que resta, ela é pura e purificadora. Se não fosse pura e purificadora, o profeta sallallahu alaihi wasallam teria proibido, vendo seus companheiros a disputarem num bom sentido para, portanto, usarem a água que restava no wudu. E não só, temos um outro hadith, temos uma outra evidência do hadith onde diz: وَلِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه إذ كان مريضا. Então, certa vez também o profeta Muhammad sallam, portanto, o que ele fez? Deitou ou derramou a água sobre o Jabir quando ele estava doente, portanto, a água que sobrava da sua ablução. Então, o profeta Muhammad sallam levou a água que restava da sua ablução e o Jabir encontrava-se doente e ele deitou aquela água, tanto para fazer com que o Jabir fizesse wudu com a mesma água. E se fosse impura, tanto o profeta não permitiria isso ou não ia fazer isto. Isto é, o Jabir não iria fazer wudu com a água que restou da ablução do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Logo, esta é uma evidência de que a água que resta, portanto, depois de alguém usar na ablução no banho, ela é pura e purificadora. E temos uma outra evidência onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e suas esposas, elas, portanto, faziam wudu em certos copos ou recipientes ou canecas e, portanto, tomavam banho nas bacias. Eles faziam wudu nas canecas e também, portanto, nos copos e tomavam banho nas bacias. E sabendo que a pessoa está a fazer wudu numa caneca ou num copo ou toma banho numa bacia, portanto, é impossível não cair ou não pingar a água que sai, que passa do corpo depois da pessoa tomar banho ou fazer wudu. O que significa, se tu tens um recipiente ou uma caneca na mão e estás a fazer wudu, no momento em que estás a lavar os membros, sempre cai uma gota ou os pingos de água que passaram no seu corpo penetram no recipiente. Assim como a bacia, quem está a tomar banho, então um balde ou uma bacia, não no chuveiro, mas na bacia, portanto, é impossível os pingos não caírem neste recipiente. Então sempre escapa algo que tem a ver com as gotas da água e que caem no recipiente. Então logo percebemos que este ato de usar a água que alguém fez wudu com ela ou tomou banho e usar para efeitos de purificação, não há problema nenhum, segundo as evidências que nós acabamos de mencionar. E também vem fortificar outro hadith sobre esta matéria, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam narra através de um hadith que é relatado através de Abu Huraira: وَقَدْ كَانَ جُنُبًا إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ. Então, Abu Huraira, o profeta disse a Abu Huraira que, portanto, o ser humano, ele, portanto, não faz o quê? إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ. Na verdade, o crente não torna algo impuro. O que significa, aquilo que o ser humano tocar ou passar pelo seu corpo não é sinônimo dele tornar esta água impura. Portanto, a partir deste hadith, nós compreendemos que a água utilizada, ela é pura e purificadora. Logo, simplesmente a água passar no corpo não é suficiente para torná-la impura. A água continua pura e purificadora. E este hadith é narrado por Imam Muslim. Portanto, é isto que nós tínhamos aqui hoje nesta aula a partilhar. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê a compreensão daquilo que nós acabamos de falar.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.